Olá, meus amigos. Voltamos a nos encontrar com muita alegria. Que Deus permita que todos estejam bem. E quem estiver passando por alguma dificuldade nesse momento, de qualquer ordem, sinta-se amparado pela providência divina. Nunca estamos sós. Tenhamos a convicção total disto. Nunca estamos sós. Jesus nos abençoe, que seu Evangelho e a prática do seu Evangelho possa nos redimir, para que sejamos sempre pessoas melhores, mais alegres, mais completas e mais felizes. Hoje falaremos sobre o apego nosso de cada dia. Eu fui ver a definição. Existe uma diferença grande entre definição e conceito ou conceituação. Definição é aquela palavra técnica que está no dicionário. Já a conceituação ou conceito está na prática de cada um diante das verdades que faz sentido a si mesmo. Então, conceito sempre será uma opinião e a definição é algo técnico, impessoal. O apego nosso de cada dia. Apego. Definição. Ligação afetuosa. Afeição. Estima. Dedicação constante e excessiva a alguém ou a algo. Vamos nos socorrer aqui do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, onde Jesus nos lembra: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nós estamos numa experiência terrena e precisamos do ego, da personalidade atual, para que possamos nos expressar nesse mundo e nessa nova experiência que a misericórdia de Deus nos propicia. Mas quando exagerado, o ego, o personalismo, ele deixa um trilho, uma esteira de sofrimentos, de confusões, de inimizades, e pode também nos trazer doenças a médio e longo prazo. Então, há sempre que se imaginar que é o nosso eu maiúsculo, o E e o U, eu maiúsculo. Nossa essência é aquilo que somos e o ego, aquilo que estamos. Isso é uma definição que nos apropriamos nesse momento. Há outras, dependendo do ramo da psicologia, filosofia, etc. Entre os estudiosos mesmos da psicologia, há diferenças bem grandes de conceito.
não é definição, aqui é conceito. O apego é sempre um instrumento que as pessoas buscam a felicidade. Quando se coloca a felicidade fora de nós, nós nos apegamos às coisas e às pessoas. O apego às pessoas gera uma dependência emocional grande, patológica muitas vezes, e que nos traz grandes dissabores. Existem muitos apegos de acordo com o campo das nossas inspirações e da nossa atuação na vida. Apego às ideias nunca esteve tão na moda. A tal polarização. Aquilo que não é como eu penso está errado. Ou está comigo ou está contra mim. Quando todos nós deveríamos buscar o caminho do meio, o tão propalado, comentado caminho do meio dos orientais, que não é fazer concessão de um lado e de outro lado, administrar às vezes fazendo concessões e se aborrecendo com isso. Mas como se fosse num triângulo, cada um numa base, os dois extremos, e a minha opinião, que é o caminho do meio, fechando em cima o vórtice desse triângulo, como uma conjunção espiritual daquilo que eu entendo, vivo na minha vida e do que acho razoável que seja o ideário para se viver bem na vida. Sem percalços, sem guerrinhas desnecessárias, sem futilidades nas redes sociais, sem difamações, fake news. Muitas vezes mandam fake news sem olhar de onde veio, para botar fogo no circo, é a mesma coisa. Está também entrando numa associação de ódio, de rancor, seja de que ideologia for. Vamos deixar claro. Seja de que lado for, ódio é o problema. Fugir do ódio é um apelo à alegria e ao bom viver na vida. Esse é o apego às ideias. Também existem muitos outros. Apegos aos bens materiais, que normalmente é o apego que mais chama a atenção, né? Cargos, corpo físico. Tem gente que vive como se tivesse um corpo físico, queria viver 200 anos. E as coisas, temos que cuidar dele, óbvio. Isto é uma grande responsabilidade nossa. Cuidar do corpo físico. Não envenená-lo com vícios, com substâncias pesadas, com emoções pesadas que danificam as ramificações dos neurônios, através de sinapses bem doentias que causam a médio e longo prazo, entre outras coisas, demência e outros estados degenerativos do cérebro. Não que quem esteja passando por esses estágios de doença esteja neste apego. Falo o que os cientistas dizem. O que é felicidade? Normalmente se apega a pessoas e coisas, objetos, cargos, posição social,
sexualidade e se diz: estou feliz. Eu fui apanhar pelo menos duas opiniões do que é felicidade. De Hamed, um espírito ilustrado, em Renovando Atitudes, um livro muito utilizado no meio religioso, espiritualista principalmente. Hamed diz, mais ou menos, felicidade é vivermos dentro das nossas reais possibilidades, sem extremismos, sem nos comprometer, mas lutando por uma vida melhor, se indignando quando é necessário, mas usando elementos que não sejam nocivos à saúde, elementos de expressão dessa indignação que não sejam nocivos à nossa saúde e nem a dos outros. Outra definição busquei em Mahatma Gandhi, que diz: felicidade é o caminho, não é o destino. Aquela história de se ouve pessoas falando: vou ser feliz quando o filho casar, o filho se formar, quando a gente se casar, quando isso, quando aquilo, ou se, colocando uma condicionante àquilo que deveria estar sobre o nosso controle diário e bem presente no nosso psiquismo, para não fugirmos da nossa grande expressão de vida, que é a felicidade. Ninguém é feliz cultivando infelicidade dos outros. Ninguém é feliz cultivando a sua própria infelicidade através de práticas nocivas que cedo ou tarde a vida nos alertará sobre esses delitos contra a própria natureza humana. Eu gostaria de perguntar a você, minha amiga, meu amigo, o que se leva dessa vida? O que se leva dessa vida? Eu procurei por algum tempo a resposta e achei uma resposta que é meio trocadilho. O que se leva desta vida é a vida que se leva. Ora, é uma verdade, porque ninguém morre ou desencarna diferente do que é na essência e do que foi durante a vida. A morte física não nos transforma nem em demônios e nem em anjos alados. A morte física é a volta que realizamos à nossa casa comum, para onde todos voltaremos, e já voltamos muitas vezes, e ainda voltaremos outras muitas vezes. O que se leva dessa vida, então, é a vida que se leva, ou seja, aqueles procedimentos que nós temos durante a vida, eles nos darão um resultado a médio e longo prazo, e isso é o caminho que Gandhi fala, onde está a felicidade, e não no destino. Aproveitarmos o tempo para sermos felizes já, não um dia, como se fosse uma poupança, que a gente fosse lá depositando um pouquinho a cada dia, para um dia sacar e nos dar bem, ir para um céu aromatizado, muito belo, tranquilo. E a coisa, pelo que se sabe, por muitos, milhares de depoimentos, não é assim. Precisamos nos imbuir
de intenções de ser felizes agora. Mas como ser felizes? Procurando viver de acordo com o que a nossa consciência está mandando. Segundo Allan Kardec, a resposta que ele obteve dos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência do ser humano. Sabemos o que é certo e errado, e a nossa consciência, às vezes por culpas nefastas, terríveis, nos acusam de coisas que fizemos ou estamos fazendo. E essa é a grande lei, a lei da reparação. E ninguém morre diferente do que viveu. Isso naquele diapasão, na oitava musical em que nós nos encontramos durante a vida, haveremos de continuar assim que desencarnarmos, porque o nosso entendimento sobre as coisas divinas, as coisas espirituais, são patrimônios que nós arrematamos e levamos. Isso é nosso, será nosso. Cada coisa, cada batalha vencida agora aqui nessa vida é para sempre. Se eu tenho 80 anos e fumo, pode ser 70, 60 ou 30, mas eu paro de fumar e dou a volta por cima, como se diz, tenho a resiliência necessária para vencer uma dependência como esta e outras tantas. É uma conquista imortal. Eu terei virado a página desse vício agora, mesmo que eu desencarne 4, 5 meses depois de parar de fumar. Há pessoas que dizem: não, mas eu já fumei há 70 anos, 60, 50 anos, agora não vou parar. Deveria, porque um vício nos torna escravos. E ao passarmos para um mundo espiritual, levaremos essa escravidão conosco, porque ela é nossa. Ninguém colocou no nosso caminho. Fomos cada um de nós. Vinde a mim, Jesus nos lembra, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus fala aí dos apegos também. Nós nos colocamos muitas vezes em papel de vítima, dizendo que somos vítimas de outras pessoas, vítimas de Deus, do patrão, ou do empregador, do empregado, desse ou daquele, cônjuge, pai, mãe, e deixamos de assumir as rédeas da nossa própria vida. Então, as dores e os sofrimentos que o ser humano passa, normalmente a doutrina espírita divide em passadas, dores passados, aflições do passado e aflições do presente. As aflições do passado, nós quando reencarnamos somos convidados a revogá-las através de providências, de ações benfazejas, de ações de luz que hão de neutralizar aquelas ações negativas que já tivermos feito. Essa é a questão da ação e reação. Mas, acima da ação e reação, do livre-arbítrio também, existe a lei da evolução. E aí, nós entramos nas aflições do presente, que muitas vezes nós não nos reformamos
conforme o combinado, a misericórdia divina. E aí aparecem as dores do presente. As dores do presente nada mais são que marcas do passado que nós ainda não ressignificamos na nossa história. Estamos devendo para nós mesmos uma providência que nos dê a oportunidade de mais alegria. E aí nos encasulamos, nos caímos numa rebeldia, em estados depressivos, obsessivos, que antes de ser obsediado pelos outros, a gente é auto-obsediado, quase sempre. Então sejamos felizes, aproveitemos todos os momentos da vida como fonte de ensinamentos. O apego retarda as nossas alegrias e a nossa felicidade. A felicidade, diz Jesus, não é deste mundo. Mas a felicidade que ele falava não é desse mundo realmente. Mas começa, Divaldo diz isso numa palestra, não é desse mundo, mas começa aqui, desde que queiramos. Com uma terra regenerada, o nosso mundo, ou seja, aquele micro mundo que nos rodeia, nós podemos pacificar. E essa é a obrigação de cada um de nós, filhos de Deus, e que está vivendo nesse momento tão difícil. Pacificar, não guerrear. Muitos estão fazendo, é uma tristeza isso. Estão se comprometendo ainda mais com a lei. Lei de Deus, não é a lei dos homens. Amanhã, mais adiante, voltaremos a este cenário que a nossa mente criou, seja aqui nesse planeta ou outro. Se merecermos, estaremos aqui no momento da regeneração. Não é nada a ver com fim de mundo, nada a ver com o Apocalipse, porque Apocalipse apenas quer dizer revelação. O Apocalipse de João. Então, a terra regenerada espera de nós providências para que possamos melhorar o mundo em que nós gravitamos. E não esperar que, numa bela manhã, abramos a janela e digamos, olha, chegou o mundo de regeneração. Agora eu vou me dar bem. Sem mudança, não vai. Mudança interior. Não esperar que os outros mudem apenas. Mudar a si. A maneira de enxergar o mundo, a maneira de tratar as pessoas, a maneira de tratar-se a si mesmo. O amor é o caminho para a felicidade. Gratidão. Faça as pazes com você. Gandhi, novamente me socorro, Mahatma Gandhi. Seja você a paz que deseja para o seu mundo. Não estamos sozinhos. Ninguém está sozinho. Precisamos ter a absoluta convicção disso e procurarmos ajuda, mas fazermos aquilo que nos compete. A mente, toda a mente, apegada a fatos, ideias, acontecimentos e pessoas, ou seja, a mente dominada pelo ego, pela personalidade atual, é incapaz de perceber a sua essência, que é o eu sou, tudo maiúsculo. Eu sou a luz, eu sou a essência, eu sou a centelha divina que brilha no cosmos, e não um ser confinado, atirado no mundo, sem eira nem beira, mas com todas as oportunidades de crescimento
que Deus nos dá. Evitemos uma sugestão, não é? Que é fruto de apego, o dogmatismo, aquela convicção férrea que não leva a nada. E quando percebermos que o nosso interlocutor não vai mudar as suas convicções, porque são férreas, dogmáticas, mudemos nós o modo de enxergar. Não precisamos concordar. Evitemos barulhos mentais, verdadeiras guerrilhas que se estabelecem a partir do dogmatismo, que não leva a nada além da doença e da infelicidade. Doença. Quando Jesus fala no apego às riquezas para segui-lo ou provar a fé em Deus, ensina-nos a valorizar as virtudes espirituais e se desprender dos bens materiais. Nada levamos. O que temos, fica. O que somos, vai. Simples assim. A vida segue. Muito simples. Levamos o que somos, o eu sou, as conquistas que nós houvermos juntado, às vezes com muito esforço, mas é válido e necessário, para isso estamos cá. A morte física e o exercício do desapego. Desapego a pessoas que se foram da nossa companhia, que não se foram para sempre. Elas nos esperam no mundo espiritual para, no momento oportuno, nos reencontrarmos. Eu já vi pessoas meio perdidas dizendo: eu quero morrer logo para ir ter com aqueles que me antecederam a ida para a pátria espiritual. Tudo que fizermos para antecipar a nossa vida é suicídio. Pequenos, indiretos, mas sim, são suicídios. E o que vai acontecer? Nós chegaremos e encontraremos do outro lado, ao invés aquela pessoa que imaginávamos, encontraremos uma porta fechada para as nossas aspirações. E como nós nos antecipamos à ida, não queimando toda a nossa energia vital para a qual viemos, volto a dizer, pela misericórdia divina, como não queimamos toda a energia vital que compete utilizarmos, como se fosse a parafina de uma vela, nós estaremos com essa energia impregnada na essência, ou seja, no espírito, mas é uma energia daqui. Então vamos tentar viver lá com a energia daqui. Isso gera muito sofrimento. Não vou entrar em detalhes porque também não é o nosso assunto hoje e não gostaria de me estender. Devemos viver como espíritos e não como corpos que vão morrer. Ou seja, sob o comando do eu, da essência, da morada, da mônada que habita em nós, e não como ego, a personalidade atual, aquela que nós não somos, nós estamos, que são empréstimos da lei divina e empréstimos dos quais nós vamos ter que prestar contas do modo como utilizarmos. Para encerrar,
eu queria deixar um poema maravilhoso que foi transformado em música. Não vou cantar porque não quero que ninguém se sinta mal, né? Eu vou ler simplesmente alguns trechos, sem o refrão. Música muito conhecida. Segundo os autores, foi uma obra, palavras abre aspas, mediúnica deles. Não é espírita. Tocando em frente, Almir Sater e Renato Teixeira. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Luz e paz em todos os corações, inspirados por essa letra e pelo Evangelho de Jesus. Não ajuntais tesouros que a traça corrói, que os ladrões roubam. Ajuntai antes os tesouros dos céus. Eles nos beneficiarão quando o momento chegar de nós prestarmos contas, não para alguém, mas diante da nossa própria consciência, que habita em nós, não é algo fora de nós. E quando eu digo nós, é a nossa essência, não o cérebro físico, o corpo que está aqui. Muita paz, muita luz a todos, que Jesus nos ilumine hoje e sempre. Luz e paz. Namastê.